Vamos abrir a palavra de Deus então, finalmente, em Hebreus capítulo 11. Nós estamos falando sobre fé. E o capítulo 11 é o texto, talvez o principal texto deste livro de Hebreus, porque vai falar sobre o que é fé, e nós que somos homens e mulheres de fé, e vai nos dar exemplos de homens e mulheres de fé no passado, para nos animar, para nos inspirar, para nos ensinar como a gente deve viver a vida, e crendo no Senhor. Capítulo 11, versículos de 1 a 3, diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Agora eu quero que você pule para o versículo 8 e acompanhe a leitura comigo. Diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Amém, que o Espírito Santo fale conosco nesta manhã. Nós temos falado, irmãos, nós temos conversado sobre esse capítulo e ainda tem muita coisa para falar. E quando a gente encerrar o capítulo inteiro, a gente vai para o Antigo Testamento falar, pregar sobre cada um desses personagens que nós estamos mencionando, porque aqui menciona-se um resumo de alguns momentos importantes na vida deles, mas a gente quer conhecer melhor, entender melhor essa história destes que foram inseridos na galeria dos heróis da fé. Homens, mulheres que creram no Senhor, que viveram pela fé, que creram naquilo que o Senhor havia prometido a eles. Justificados foram eles pela fé, viveram pela fé, morreram na fé, foram abençoados. E hoje eu queria começar, já falei sobre antes do dilúvio, então eu falei sobre Abel, já falei sobre Enoque, já falei sobre Noé. O Abel, aquele que adorou como Deus queria ser adorado. Oh, que coisa linda é a gente fazer as coisas para Deus do jeito que Deus quer que a gente faça e não do jeito que a gente quer, inventando modas. Falamos sobre Enoque, aquele que andou com Deus, ele creu em Deus, mas ele andava com Deus. Falamos sobre Noé, que a despeito de ser temente a Deus, recebendo uma ordem que parecia aos seus olhos humanos e algo esquisito, algo estranho, obedeceu, porque ele era um homem íntegro no meio de uma geração impura. Depois falamos sobre Moisés, o grande líder do povo de Deus, aquele que tirou o povo do Egito em nome do Senhor, liderou, recebeu a lei do Senhor, viveu em intimidade com o Senhor, se sentia incapaz, mas Deus o achava capaz, ou Deus o capacitava. E Deus vai falar que Moisés não era como qualquer um homem, ele era o mais manso de toda a terra, que não tinha se visto em lugar nenhum, um homem manso. E Deus falou também sobre ele, de que ele falava com profetas, e os profetas ouviam e entregavam a sua palavra, mas com Moisés era diferente, porque ele falava com Deus face a face,
como quem fala com um homem. Que coisa maravilhosa! Personagens que nos inspiram, homens e mulheres que fazem a nossa fé tremer e crescer na presença de Deus, trazendo entendimento para nós de que Deus é real e de que aquele que vive com Deus alcança coisas reais, ainda que os olhos não permitam com toda a clareza ver estas coisas reais. Por isso o texto começa dizendo que a fé, o texto dos primeiros versículos, ela é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. De fato não se vê. São fatos que não se veem, mas não porque não existem, porque eles são invisíveis. E nem tudo que é invisível porque não existe. Exemplo, o ar que você respira, você não duvida de que ele existe, você sabe que ele existe, você não vê, mas se você fica sem esse ar, você vai sofrer as consequências necessárias. A fé é a gente ter essa convicção plena, uma certeza indiscutível, eu não posso duvidar, não há espaço para dúvida, eu creio que Deus existe, eu não posso vê-lo, eu não posso tocá-lo, Deus é Espírito, mas eu tenho essa convicção, ele é invisível, mas ele está lá, eu sei que ele está lá. E a Bíblia diz que o justo, aquele que se encontra com Deus, ou que é encontrado pelo Senhor, ele vive pela fé, ele vive pela fé. Agora vejamos o caso de Abraão e Sara. Nós sabemos que a vida é uma peregrinação, sabemos que hoje nós estamos aqui, amanhã pode ser que estejamos em outro lugar. Quantos aqui deixaram suas cidades natais ou onde estavam vivendo há algum tempo atrás? Deixaram família, os amigos desde a infância, do trabalho, da escola, da faculdade, e hoje estão aqui em Orlando. E quem sabe desejando ficar para sempre ou passar apenas uma temporada. A vida é uma peregrinação. Mas a vida é uma peregrinação também no sentido de que nosso fim não será neste mundo que conhecemos. Recebemos a notícia da morte de alguém indiretamente ligado a nós, e isso acontece todos os dias. Nós sabemos que todos os dias, milhares, milhões de pessoas saem deste mundo, entrando numa outra atmosfera, num outro mundo. Do dia em que nascemos ao dia em que morreremos, estamos peregrinando. Você concorda comigo? A nossa vida é uma peregrinação. E nós que somos da fé contamos com essa presença gloriosa de Jesus na nossa peregrinação. É Ele quem brilha em nós, é Ele que enche a nossa alma com a glória do céu, com a sua presença. Por isso nós peregrinamos, seguimos cantando, dando louvores, pois Ele está conosco, Ele é nosso. Peregrinar significa andar por aí até chegar ao destino final, quando se tem ou não chegar a lugar nenhum, quando não se sabe onde se quer chegar. De modo que também deve destacar o peregrinar como um simples andarilho indo a lugar nenhum, buscando nenhum lugar, simplesmente indo, com o peregrinar em fé, andando com fé, com a certeza de que o caminhar não é em vão. Há um lugar onde quero chegar, há um lugar onde estarei, há um lugar onde ficarei e morarei ali para sempre. E assim peregrinou Abraão com toda a sua casa. 3 coisas nós vamos considerar no primeiro momento. Agora, olhando para os versículos de 8 a 10, a primeira afirmação: Abraão foi chamado, ele creu e ele obedeceu. Nós conhecemos a história de Abraão. Ele vivia na terra de Ur dos Caldeus, vivia com a sua parentela, um povo pagão, e de repente Deus vai até ele, o chama e disse para ele deixar aquele lugar, deixar aquela terra, deixar todos os seus parentes e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Deus faz pelo menos 3 promessas a Abraão. Deus disse que faria o nome dele um nome grande. Deus disse que faria dele uma grande nação, uma enorme posteridade. E Deus disse a ele ainda que lhe daria uma terra, uma boa terra, uma terra que mana leite e mel. Deus escolheu Abraão
no meio do nada. Por que Abraão? Não sabemos por que Abraão. Simplesmente escolheu. E Deus disse para ele sair daquele lugar onde estava, deixar para trás o seu povo, ir para um lugar desconhecido. Disse, era um lugar desconhecido, e isso é algo que nós precisamos entender hoje, porque aquilo que é desconhecido para nós, não é desconhecido para Deus. Quando Deus nos chama, quando Deus fala no nosso coração, quando Deus quer nos dar uma direção para a vida, mesmo que nós não tenhamos com clareza essa direção, mesmo que nós não consigamos contemplar exatamente o que vai acontecer ou as possibilidades que estarão diante de nós, Deus não conhece o desconhecido. Tudo é conhecido para Deus, de modo que aquela terra era desconhecida para Abraão. Aquele lugar era um lugar que ele não sabia sequer aonde era, mas era conhecido de Deus. Por isso Deus fala, sai da tua terra, sai da tua casa e vai para onde eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Deus disse que de Abraão e Sara, uma grande nação seria formada. Uma grande nação seria formada. Há situações, irmãos, que a gente precisa ver além daquilo que é natural, além daquilo que é circunstancial, além daquilo que eu conheço, além daquilo que eu posso provar, além daquilo que eu posso explicar. E se não fosse assim, se não fosse essa maneira que Abraão teve de enxergar as coisas, talvez a história seria outra. Por que que eu disse isso? Porque como Abraão e Sara seriam pais de uma grande nação se eles não podiam ter filhos? Então ele é desafiado a sair da terra dele. Para ir para onde? Para algum lugar que Deus mostraria. Então Deus diz para ele que ele seria pai de uma grande nação. Ele tinha 75 anos de idade. Como assim? 75 anos de idade e eu não tenho um herdeiro, eu não tenho um filho, como eu vou ser pai de uma grande nação? Mas a Bíblia aqui, em Hebreus, e é por isso que eu disse que depois nós vamos voltar aos personagens para tratar os detalhes de todas as histórias, mas aqui em Hebreus, o texto diz que Abraão creu em tudo isso e peregrinava com sua família, aguardando a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ele creu em Deus, ele aguardou em Deus, ele perseverou em Deus. Abraão, conhecido até os dias de hoje como o pai da fé. Como o pai da fé. Não é o pai da fé dos judeus, não é o pai da fé do antigo povo de Deus, mas é o pai da fé de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo escreveu, ora, nem gregos, nem judeus, mas em Cristo Jesus todos formam um só povo, o verdadeiro povo de Deus. Abraão tem muito a nos ensinar. Em segundo lugar, versículos 11 a 12. De 8 a 10, Abraão creu. Versículos 11 a 12, vou repetir a leitura. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Ora, Sara era quem não podia ter filhos, segundo as Escrituras. Isso é fato, tanto é que Abraão vai ter o seu primeiro filho com a serva Agar e nasce Ismael. Então o problema estava em Sara, ela não podia ter filhos. E quando ela ouve essa conversa com Deus e ela toma conhecimento, a gente tem o costume de dizer o seguinte, que Sara deu risada, né? Como se estivesse zombando, como se estivesse não acreditando naquilo que estava ouvindo. Espera aí, meu senhor
diz o texto aqui, né? Já é falando da saúde, possivelmente sexual dele, já não tinha mais como produzir absolutamente nada. Mas fato é, irmãos, que se você ler o texto de Gênesis, depois a gente vai para lá, né? Futuramente, o riso de Sara não é de dúvida, é de alegria. E ela vai dizer, sim, eu ainda vou sentir, a palavra é prazer na minha idade. Prazer na minha idade. Eu fiquei imaginando, né, lendo a história, que ela começou a lembrar lá da juventude, né, naquela época, de certo, casava com 12 anos, né, minha avó casou com 14, né, os hormônios, a flor da pele, tudo certinho, casado, né, Arthur? Oh, maravilha, né? Eu fico imaginando que ela estava lembrando daquelas coisas, né? E aí lembrou como é que era, fazia tempo que não experimentava, e ela se alegra, por quê? Porque ela vai ter prazer novamente, prazer sexual, já em alta idade, incapazes humanamente, mas o texto diz, olha aqui, irmãos, que coisa linda. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Olha essa palavra, irmãos. Não sou eu, não é a minha força, não é a minha capacidade, não é a minha inteligência, não é o meu vigor físico, pensando nas coisas físicas. O que acontece é o seguinte, quando Deus faz uma promessa, Ele é poderoso suficientemente para cumprir essa promessa. Sara se alegra e ela entende que, apesar das circunstâncias ser desfavoráveis, há uma palavra de Deus, há uma promessa de Deus. Se há uma palavra de Deus, se há uma promessa de Deus, esse Deus tem poder para fazer cumprir todas as coisas, amém? Aleluia! O filho da promessa não era Ismael, e sim Isaque. Isaque nasceu mediante a fidelidade e a manifestação do poder de Deus. Sara tinha 99 anos quando isso aconteceu. Deus é fiel e usa do seu poder. Deus é fiel e usa do seu poder para cumprir cada uma das suas promessas. Quando Deus promete, Ele cumpre porque tem poder para cumprir. De um único homem, Abraão, e de uma única mulher, Sara, saiu uma posteridade, tão numerosa, diz o texto, como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Falamos da fé de Abraão, falamos da fé de Sara. Agora vamos falar sobre a caminhada da fé. Versículos 13 a 16. Muito bem. O texto diz o seguinte, e olha que coisa curiosa, talvez encantadora. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Toda caminhada, ela tem um fim. O versículo 13 diz que eles morreram na fé. Diz que eles morreram na fé. Vamos fazer algumas considerações sobre essa afirmação. A primeira delas, eles morreram, mas morreram na fé. Vocês estão entendendo isso? Eles não morreram fora da fé. Eles não morreram reclamando de Deus. Eles não morreram declarando que Deus havia os enganado. Eles não morreram depois de apostatarem-se da fé. Eles não morreram depois de abandonarem a fé, mas o texto diz que eles morreram na fé, do início ao fim.
quando foram chamados para iniciar a sua peregrinação para uma terra em que eles não conheciam, para ser pai de uma grande multidão que eles não viram com seus próprios olhos, e para tomar posse dessa terra, e ele de fato não vai tomar posse dessa terra, apesar de ver essa terra. Não abandonaram o seu Deus, do início ao fim, não duvidaram das suas promessas, não abandonaram o seu povo, sim, sofreram. Tiveram momentos difíceis, angustiantes, em algum momento até pensaram terem chegado ao fim, mas perseveraram na fé. Não abandonaram a fé, não abandonaram a caminhada. Houve um momento que o pai da fé peca, com medo de morrer. Olha, ele abandonou a sua terra, Deus falou com ele, ele ouviu a voz de Deus, ele começa uma caminhada, ele vai para a terra de Canaã, ele chega naquela terra, mas há fome na terra, ele decide então ir ao Egito, porque tudo que estava próximo do Nilo frutificava, crescia, e ele vai para o Egito, e chegando no Egito, ele teme, ele creu, mas agora ele teme perder a sua própria vida. Como assim? Eu não vou ser pai de uma grande nação? Eu não tenho filho ainda, cadê o meu filho? Ele creu, mas chegou num momento, um momento da dificuldade. Ele entrega a sua esposa para Faraó com medo de ser morto por ele. Sabe, irmãos, a gente fala da caminhada na fé, falar em andar na fé. Andar com Deus como Enoque andou, não significa que nós não iremos enfrentar dificuldades na nossa vida, não significa que quando nós saímos de um país e virmos para este país ou de qualquer lugar para começar uma nova vida, tudo vai ser fácil. Não significa isso. Nós vivemos neste mundo imperfeito, mas Deus tem nos chamado, como chamou Abraão, para vivermos pela fé e acreditar nas suas promessas, porque somos peregrinos, não estamos aqui para sempre. Um dia todas as coisas vão mudar e nós vamos ter o entendimento completo de todas as coisas. Há momentos em que a gente sofre, há momentos em que a gente tende a duvidar que Deus vai de fato nos livrar. Há momentos em que nós pensamos em tomar decisões baseadas nas nossas faculdades próprias e não naquilo que nós enxergamos além. Uma vitória sobrenatural, espiritual. Deus nos chama com esse texto para a gente crer além. Para a gente olhar além, não olhar para as circunstâncias, mas continuar a olhar para aquele que nos chamou e nos prometeu e vai cumprir no seu tempo, na sua hora, cada uma das suas promessas. O texto diz que eles não experimentaram as promessas, mas eles viram de longe as promessas. Olha o versículo 13 novamente. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe. Olha que coisa interessante, irmãos, viram de longe, uma névoa, quem sabe, sinais de que aquilo que tinha sido prometido haveria de acontecer. Não viram com clareza, viram de longe. Não sei qual a distância, mas o suficiente para saber que estava lá. Estava lá. Às vezes na nossa vida, as coisas parecem nebulosas demais, cinzentas demais. Oh, meu Deus! Deus quer que eu diga para você que nesse dia, Ele continua lá. A palavra que Ele entregou para você continua firme, porque Ele é fiel, não vai cair por terra sem que cumpra o seu propósito. Não obtiveram, mas não foram enganados, porque a promessa estava lá. Eles a contemplaram de longe e morreram, mas não sem antes confirmar a visão. Morreram crendo, morreram na fé. E o versículo 13 ainda traz uma afirmação fantástica para nós. Diz que eles viram-nas de longe e se alegraram com elas. Olha que coisa maravilhosa. Se alegraram com elas. A visão que tiveram de longe, pela fé, por crer na palavra de Deus e em suas promessas,
de confiar nele, de se atirar nessa caminhada, sabendo que Deus é fiel, que Deus abençoa, que Deus cuida, foi suficiente para viverem com alegria. Olha que coisa interessante, a gente pensa que a gente vai ser feliz quando a gente conquistar aquilo que Deus nos prometeu. A gente pensa que a felicidade, ela não chegou, ela não está diante de mim, a alegria não está diante de mim, porque eu não tenho isso ainda, porque eu não tenho aquilo, porque eu não comprei a minha casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos. O jovem pensa, o dia que eu encontrar a minha namorada, o meu namorado, eu vou me realizar, eu vou ser feliz. Irmãos, o texto está dizendo exatamente o contrário, que eles viram de longe essa promessa, mas o fato de vê-las de longe já era suficiente para que se alegrassem no Senhor. Assim é a vida de quem espera aquilo que não se vê, mas tem convicção de que está lá. Amém. Tem convicção de que está lá. Oh Deus! A visão que tiveram de longe pela fé, por crer na palavra de Deus e em suas promessas, de confiar nele, se atirar na caminhada, foi suficiente para viverem com alegria. Lembrando que a alegria é fruto da fé, é fruto do Espírito Santo em nós, diz o apóstolo Paulo. E porque eles não desistiram, porque eles creram, porque eles confiaram, porque eles não pararam, porque eles tomaram a decisão de perseverar. Estou vendo de longe, quem sabe um dia chego lá. Parecia uma utopia, mas não tem problema, eu vou continuar marchando, eu já vejo de longe, está meio cinzento, está meio nublado, mas Deus falou, então eu preciso confiar na palavra de Deus, tudo vai acontecer. Diz os versículos 14 e 16, que Deus, por causa disso, não teve vergonha deles. Deus não teve vergonha deles. Deus não teve vergonha de ser chamado o seu Deus. Porque Ele preparou uma cidade e eles caminharam em fé até a morte rumo a esta cidade. Eu creio, no fundo do meu coração, que quem sai de casa num dia frio de domingo, como esse aqui de Orlando hoje, e vem para uma igreja, é porque tem fé. Amém? Amém? Eu creio que nós somos homens e mulheres de fé. E nós somos homens e mulheres de fé, escolhidos, como falamos no domingo passado, para caminhar na fé, para caminhar com Deus. Nós vivemos a vida hoje diante das suas lutas, das suas incertezas. Às vezes nos perguntamos se tomamos a decisão certa para isso, ou para fazermos isso ou aquilo. Mas temos uma promessa e continuamos marchando. E nas dificuldades que nós enfrentamos, nós precisamos perceber a presença de Deus. Deixa eu te falar, essa caminhada, essa peregrinação da qual estou falando, começa quando você abre o teu coração e declara Jesus, o Filho de Deus, como seu Senhor e seu Salvador. Não é crendice, fé não é crendice, fé não é pensamento positivo. A fé para a salvação é você abrir o teu coração e falar assim: aconteça o que acontecer, Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Eu sei que eu não estou ainda vivendo na terra prometida, onde mana leite e mel, e onde não haverá mais choro, nem ranger de dentes. Mas eu sei que ela está lá, e eu estou caminhando com Jesus pela fé. Eu sei que eu vou enfrentar dias difíceis. Eu sei que eu vou perder pessoas que eu amo. Eu sei que talvez em algum momento eu não vou conseguir levantar o meu sustento da maneira como eu gostaria. Mas eu estou contemplando o lugar para onde Deus está me levando pela fé. E eu posso me alegrar no Senhor. Eu posso me alegrar no Senhor. Decida marchar.
decida peregrinar. Decida enfrentar o que você estiver enfrentando, mas saiba que há uma promessa de Deus para a tua vida. Ele não falha, Ele é presente. Talvez você não esteja enxergando, mas tenha essa convicção, porque ela existe. Ela não é desconhecida, porque Deus falou para você. Se alegre na esperança. Paulo vai dizer que esse cara Abraão, ele esperou contra a esperança. Capítulo 4 de Romanos. Ou seja, ele precisou ver além do que ele via com os olhos naturais. A esperança que lhe restava era não ter filhos, mas Deus lhe deu uma promessa e ele esperou contra aquela esperança. E a esperança, o sonho de ter o filho e ser o pai de uma nação, se veio e se realizou na vida dele. Eu oro para que Deus abra os seus olhos. Eu oro para que você veja além. Eu oro para que você persevere. Alguns têm dito que Jesus vai voltar nessa geração, eu não sei. Eu oro para que, se Ele voltar nessa geração, a gente suba com Ele. Mas eu oro também para que, se não for essa geração e chegar o nosso dia de irmos, nós possamos morrer na fé, alegres, com a certeza da salvação e da vida eterna. Sempre eu posso ver mais.